Carlos Fraga, vamos estar a conversar desta série documental. Não é a primeira vez que conversamos sobre esta série documental, já conversamos várias vezes, até porque é uma viagem que já começou em 2013, não é? O início dos trabalhos do total da série começou em 2013 e vocês... Em 14, já em 2014, então fui enganado ali por uns artigos que andei a ler. Mas eu depois já explico. Há uma relação com 2013. Mas vamos então olhar para Macau, não é? Já fomos várias vezes, são 6 documentários, mas anunciam-se outros trabalhos, não é? Porque este trabalho documental sobre Macau pode nunca ter fim, não é? Uhum. Bom dia, Helena, bom dia, Carlos. Posso arrancar aqui? Obrigada pelo convite. Exatamente, obrigado. Começando pelos 2013. Exatamente. 2013 tem alguma relação com isto, porque foi a primeira vez que abordámos o tema chinês, digamos, que foi um documentário sobre os chineses em Lisboa, em 2013. E foi esse que realmente serviu de ponto para depois começarmos esta série em Macau. Portanto, não está completamente longe. Essa data está relacionada com isto. Depois são 6 documentários, de facto, foram 5 anos a vir para cá. Mas agora estamos aqui a apresentar uma longa-metragem que é o resultado das filmagens desses 5 anos para estes 6 documentários, que sim, fizemos 85 entrevistas para a série e filmámos muitas horas de Macau e achámos, foi até a Helena que lançou a ideia, porque é que não se faz um documentário que não é exatamente o resumo, porque a série tem um título genérico que é Macau 20 anos depois e a longa-metragem tem esse título, sim. Macau 20 anos depois, e foi com esse critério e com esse espírito, digamos, que selecionamos de todos os materiais desses 6 documentários aqueles que realmente se relacionavam diretamente com esse tema, com esse conceito do Macau 20 anos depois. E foi assim que se montou uma longa-metragem de 96 minutos que vamos apresentar agora na sexta-feira. Na sexta-feira, exatamente. Vamos poder ver cá em Macau. Ora, o projeto começou com 5, ou tinha pensado 5 documentários, depois foi estendido para 6 documentários, para meter também os chineses em Macau, não é? Vamos só ao nosso auditório explicar quais são as diferentes abordagens de cada um destes 6 trabalhos individuais. Ora, temos os macaenses em Lisboa, não é? Macaenses em Lisboa. Depois temos os portugueses em Macau. Depois temos a Portugalidade. Depois temos a lusofonia. Depois temos os macaenses em Macau. E depois temos os chineses. Os chineses também em Macau. De Macau. De Macau, sim. Exatamente, sim. E como é que fazem essa... Ou seja, olhando para os macaenses, que são a junção dos chineses em Macau com os portugueses em Macau, como é que depois destes trabalhos conseguem olhar para as comunidades, para estas 2 comunidades que se juntaram e criaram toda uma nova comunidade? Quais são assim as principais características que depois das várias entrevistas conseguem destrinçar? Vamos falar com a produtora, não é? As Helena. Principais características dessas 3 comunidades? Sim, ou seja, olhando para, por exemplo, como fizeram os macaenses em Lisboa e os macaenses cá em Macau, quais são as 2 diferenças dos macaenses a 11 mil km de distância? As diferenças maiores que encontrei nos macaenses de Lisboa e os macaenses de Macau os macaenses de Lisboa, que residem em Lisboa, vivem uma saudade permanente de Macau. E os macaenses em Macau, alguns também têm saudades de Portugal, não é? Porque têm uma forte ligação a Portugal. Depois, acho que os macaenses em Lisboa talvez não sintam tanto problemas de identidade como têm aqui os macaenses em Macau. Parece que sentem um bocadinho menos, não é? Não sei se concordas com isso, Carlos. Sim, porque alguns também já residem lá há muito tempo. Há muito tempo, porque eu acho que realmente há um aspecto que quase todos os macaenses de Macau referem, quase todos, nem todos, mas a maioria, que são de Macau, são macaenses, mas eu sou português, quase todos dizem isso. Pelo facto de não sentirem essa força interior de serem portugueses, mas não estão em Portugal, estão em Macau, o que é ótimo porque é a terra deles. Os de Macau, relativamente a Macau, vivem com saudades, os que estão em Lisboa, mas em relação a Portugal estão ali envolvidos
pela mãe, que é Portugal. Eu penso que é um pouco, Portugal é a mãe e o resto do mundo é o pai. Eu acho que é um pouco diferente. E olhando ao contrário, como é que foi ver os portugueses em Macau? É essa mesma identidade dos maquenses que estão em Lisboa, que têm essa saudade, a questão das saudades da terra-mãe, de certa forma? Curiosamente, eu acho que os portugueses em Macau têm menos saudades da terra-mãe. Menos saudades de Portugal. Menos saudades de Portugal do que, por exemplo, outros imigrantes que eu já conheci ao longo da minha vida. Também portugueses, mas noutras geografias ou outros imigrantes noutras geografias. E eu até percebo porquê. Eu também já vivi fora de Portugal, num país da Europa, durante alguns anos e convivi muito com portugueses lá, como é evidente. E eu estive lá e já estive aqui as 9 vezes que vim aqui a Macau, tudo junto, já dá para uns 9 meses, 8 meses ou 9 meses. E realmente a sensação que eu tenho aqui em Macau, tão longe de Portugal, dá a impressão que uma pessoa... Dá a impressão não, é uma realidade. Sentimos mais em Portugal do que, por exemplo, em Paris ou em Londres. Apesar da comunidade portuguesa em Paris ser muito maior, muitíssimo superior, mas muito mais diluída, não é? Claro. E não há tanta presença. Aqui há uma grande presença portuguesa, eu sinto isso. Ainda ontem, numa entrevista outra que fizemos, eu acho que há um selo aqui cravado a lacre de Portugalidade e de cultura portuguesa aqui neste território. Não só no nome das ruas, nas placas, não é? Mas eu acho que até no ar é uma coisa invisível. É uma energia. Há aqui uma energia que é portuguesa, ou que é ocidental, portuguesa, sim, lusitana, acho que sim. E isso apesar de estarmos a uma... Fala espanhol. Exatamente. Mas, apesar de estarmos a uma distância muito maior de Portugal, acabamos por ter essa presença da Portugalidade mais fácil. Gostamos de irmos a um supermercado e ter produtos tradicionalmente portugueses, marcas totalmente portuguesas, e esse acesso mais facilitado, não só também pelo dia-a-dia que temos com a calçada portuguesa nos passeios, com a arquitetura portuguesa, e ouvir português, por exemplo, nas paragens dos autocarros, isso ajuda é um conjunto a saudade. É um conjunto claro. de aspectos que fazem sentir isso. Então vocês, amanhã vamos ter esta longa-metragem. Como é que foi trabalhar, ou seja, o Carlos falou que isto é uma longa-metragem diferente daquilo que são os 6 documentários, não é apenas um resumo. Como é que é possível, depois de passar horas e horas e horas e horas a editar os 6 documentários individualmente, conseguir olhar novamente para aquelas imagens e dar-lhes uma nova perspectiva, de certa forma? Pois realmente não é uma loucura, mas não é fácil. Sim. Até porque é o que já disseste, eu estive muitas horas com cada um deles. Mas isso, por outro lado, também é uma vantagem, porque tinha tudo muito fresco na cabeça, sabia o que é que tinha e partindo da ideia de realmente selecionar as coisas com esse espírito dos 20 anos, mais ou menos já sabia por onde é que tinha que ir e o que é que tinha que ir escolhendo. Mas enfim, é um trabalho muito laborioso e demora muito tempo e depois são 85 entrevistas que neste acabam por estar 60, creio. Mesmo assim conseguimos em 96 minutos pôr 60 pessoas, mas que também não seja um documentário só de palavra, porque 96 minutos só de palavra também seria um bocadinho difícil depois para o espectador aguentar. Não foi fácil comprimir e dar essa mensagem nesse tempo, porque 6 documentários de 1 hora são 6 horas. Exato. E condensar isso numa hora e meia não foi realmente muito, muito fácil, mas eu penso que sim, que se conseguiu. Penso que com este documentário se tem uma ideia, de momento, de certeza do que foi o nosso trabalho e a nossa abordagem. E para quem não conhece a Macau, que eu acho que ainda há muita gente que não conhece Macau, eu penso que pode ficar com alguma ideia de como é Macau, como é a sociedade macaense e a diversidade que existe aqui. Está tendo 60 pessoas ao longo de 1 hora e meia, acaba por ser declarações mais curtas, não é? Sim. Não é uma extensão tão alongada. Claro. Como é que qual é a imagem que as pessoas que amanhã possam ver este documentário, esta longa-metragem, qual é a imagem que ficam de Macau 20 anos depois? Qual é precisamente o título? Isso é um pouco arriscado avançar com uma opinião, porque isto sabemos que cada cabeça é uma sentença. E cada um vai receber a coisa à sua forma, não é?
Cada espectador vai ler aquilo de uma maneira, segundo a sua vivência e os seus princípios e os seus critérios. Não sei como é que vão viver. Nós o que tentamos foi dar um retrato o mais fiel possível. Não interferimos, não temos uma locução off, por exemplo, que condicione nenhuma opinião. Portanto, é tudo através do que as pessoas dizem, sem qualquer tipo de censura nem limitações. Cada um disse o que quis e como quis. E nesse sentido fomos rigorosos e exigentes para não haver influência na opinião do espectador. Era aquilo que falávamos em conversas anteriores, que é a perspectiva não só do cinema, mas também jornalística, que este tipo de documentários está de certa forma obrigado. É um documentário antropológico, não é um documentário para festivais, claro. Sabemos isso perfeitamente, mas esse era o propósito, portanto não foi uma frustração, senão foi até o mesmo um objetivo conseguido. Porque isto foi tudo assessorado com um antropólogo, com o professor Carlos Piteira. Em Lisboa, mas macaense, não é? Macaense, exatamente. E, portanto, o propósito era mesmo esse, fazer uma abordagem desde um ponto de vista antropológico. Carlos Piteira, que é uma das pessoas que melhor conhece os macaenses, que melhor conhece aquilo que é a vida de Macau, apesar de estar profissionalmente afastado. Sim, não é? Sim, mas é um estudioso e vem cá. Mas é o tema de investigação dele, de trabalho. Ou seja, profissionalmente afastado não, geograficamente afastado. Geograficamente afastado, mas profissionalmente perto. Precisamente, é isso mesmo. Helena, como é que o Carlos disse-nos que cada pessoa pode tirar a sua visão daquilo que são 20 anos de Macau depois de ouvir, mas há alguma mensagem, há alguma ideia que prepare-se ao longo e que seja comum ao longo de 85 entrevistas e 60 que foram escolhidas para esta longa-metragem? Alguma ideia comum? Aquilo que eu acho que é comum é a maioria das pessoas achar que não houve tantas mudanças como inicialmente receavam que pudessem haver. Outro traço comum é as pessoas todas manifestarem que o clima é muito mau, mas que se sentem muito bem cá, apesar do clima ser muito mau. Porque isto é mesmo assim, não há sítios perfeitos, não é? O clima mesmo a nível meteorológico. O clima meteorológico, exatamente. É a esse que eu me refiro. Portanto, acho que as pessoas se sentem bem cá e vivem confortáveis cá, isso é semelhante. Quase todas as pessoas dizem que ou quando chegaram ou ainda hoje ao fim de 30 anos continuam a admirar Macau e a achar Macau um lugar incrível. Portanto, há aí uma série de traços semelhantes. E agora olhando precisamente para vocês os dois, que vêm cá já desde 2014, como é que viram a evolução de Macau? É um local ainda confortável? Há sempre novas surpresas? Como é que olham ao longo destes anos para o território? Como é que eu posso responder a isso? Deixa-me lá ver. É muito pessoal, não é? É uma experiência muito pessoal. Porque não vivemos cá, não é? Sim. Então vimos 1 a 2 vezes por ano, foi este processo. Cada vez que vimos não há dúvida que são surpresas, até porque vinhamos com objetivos diferentes, porque vinhamos fazer um documentário diferente do anterior, portanto conhecíamos pessoas diferentes, estávamos a descobrir, portanto foi um processo de descoberta, não é? E não há dúvida que foi evoluindo a nossa opinião, porque fomos tendo cada vez mais elementos, falávamos cada vez com mais pessoas, íamos tendo cada vez mais referências. E a nossa ideia ia-se cada vez mais formando, mas também, por outro lado, ainda há muito por descobrir, com o qual eu não posso chegar a uma conclusão final neste momento. A nossa opinião está sempre a evoluir, não é? Exatamente, é um pouco isso realmente. É incrível como um sítio pequeno e onde as pessoas se cruzam quase que diariamente, porque são poucas e o espaço é pequeno, mas há sempre coisas para descobrir. Realmente é um sítio muito peculiar, não há dúvida nenhuma. Então, amanhã, às 6h30 da tarde, é no... 7h30. Às 7h30. É um pouco mais tarde, às 7h30 da tarde. Era para ser às 6 ou 6h30, passou para as 7h30. 7h30 da tarde, no Consulado Geral, naquele auditório habitual, onde já emitiram outros documentários também. Estamos já muito perto das 10h30, vamos ter a Semana Internacional daqui a pouco, as conversas aqui em rádio sempre curtas, mas antes de vos deixar ir embora e também, quem sabe, aproveitar ainda um pouco do Grande Prémio de Macau, o que é que, lá está, dizem que não é o final, esta longa-metragem, o que é que pode estar por vir?
A Helena que diga. Já está definido, mas está ainda em segredo? Ou... Não, já não é completamente segredo, mas ela avança qualquer coisa. Nós ainda, já desde há uns 2 anos para cá, que já tínhamos 3 projetos diretamente relacionados com Macau, que foram já abordados com algumas pessoas, mas que para os quais começaram a surgir algumas dificuldades e estão aí em stand-by. Portanto, esses efetivamente estão diretamente relacionados com Macau e muito concretamente com a comunidade macaense. Esses estão em stand-by, apesar de eu pessoalmente, o Carlos poderá não ter tanto a minha opinião, mas eu pessoalmente gostava de ainda ter a possibilidade de os podermos fazer. Entretanto, em Portugal, com muitos contactos que vamos tendo ao longo destes anos, surgiu aqui uma possibilidade de fazermos um trabalho sobre a nova Rota da Seda, mais concretamente no seu aspecto relacionado com os países de língua portuguesa e com Macau, obviamente, e Macau no seu contexto da bacia de Guangdong, mas tudo relacionado com a nova Rota da Seda. Esse projeto, sim, já está em fase de pré-produção, já tem algum avanço. Esse projeto está a ser assessorado pela professora Fernanda Ilhéu. Estamos em conversações a evoluírem muito bem com a Embaixada da China, porque queremos o envolvimento deles e praticamente está garantido. Provavelmente vamos fazê-lo em coprodução com uma produtora chinesa, que tem também instalações em Lisboa. E estamos nesta fase de preparação do projeto e procurar patrocínios e, enfim, de organizar as coisas, mas se tudo correr bem para o ano, estamos aí a filmar. Mas este projeto vai levar-nos pela Rota da Seda e com os países de língua portuguesa, é isso? Exatamente. Ou seja, vamos estar em Angola, Cabo Verde, nos países da lusofonia. Exato. E Macau Exato. também será um dos destinos, não é? E Macau, claro. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Claro. Além disso, os outros projetos estão ainda por desvendar, não é? Este é aquele que está mais próximo. Este é o que está mais próximo, efetivamente. Helena e Carlos, muito obrigado por passarem mais uma vez aqui pela Rádio Macau. É sempre um amanhã, às 7h30, não é? Amanhã, No Consulado Geral. Que a sala seja pequena para as pessoas. Precisamente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.